Ter uma renda estável, juntar dinheiro e realizar sonhos, quem é que não deseja atingir esses objetivos? Pois é, apesar de todas as vantagens de se ter uma estabilidade financeira, não são todas as pessoas que conseguem alcançar esse patamar. E a razão disso é muito simples. Elas tendem a reproduzir alguns dos piores hábitos financeiros com frequência e muitas das vezes sem nem perceber. É provável que muitos de nós já saibamos que o princípio básico da educação financeira é saber que não se deve gastar mais do que se ganha, certo? Porém, saber disso pode não ser o suficiente para evitar os erros financeiros. Uma vida financeira tranquila e organizada é fruto de uma série de ações e comportamentos simples, embora muitos acreditem que é necessário ser especialista em finanças ou algo do tipo. Na realidade, tudo depende da qualidade dos seus hábitos e como eles se alinham aos seus objetivos e metas de vida. Por falar nisso, queremos ajudar você a desenvolver sempre os melhores hábitos, aqueles que contribuam com o seu desenvolvimento pessoal e, claro, patrimonial. Por isso, preparamos este conteúdo para listar 5 dos piores hábitos financeiros que quase todo mundo tem, mas precisa evitar. Mas antes de irmos para as dicas, queremos te contar algumas frases sobre finanças que já ouvimos por aí. E se você falava algumas delas, conta pra gente aqui nos comentários. A primeira é o seguinte: temos que viver todos os dias como se fosse o último. Essa frase pode até ter um fundo motivacional, mas pode te colocar em uma péssima situação no presente. Guardar dinheiro realmente não é uma tarefa mais simples, ainda mais com o aumento dos preços de todos os setores. Mas entenda a importância de se organizar, mesmo que para um futuro próximo. Qualquer coisa passa no cartão. O cartão de crédito realmente pode ser um ótimo aliado se está sem dinheiro, mas também pode se tornar um grande inimigo. Ainda mais quando é utilizado sabendo que não existe orçamento suficiente para cobrir a dívida. Em algum momento, a fatura vence e você precisa se lembrar que ela tem que ser paga. Lembre-se de evitar ao máximo o crédito rotativo com suas altas taxas de juros. Só pague o mínimo do cartão para sobrar mais dinheiro no mês. Este problema é muito frequente e merece muita atenção. A grande desvantagem é que os juros serão cobrados referente ao valor que não foi pago, ou seja, a maior parte. Mesmo que você termine o mês com mais dinheiro, os próximos terão uma dívida crescente e acumulativa, por conta das taxas altas e de juros impostos. Tenha uma conta corrente com cartão de crédito. Nem sempre a melhor escolha é entrar no ciclo vicioso do cartão de crédito, principalmente se você não possui muito controle financeiro. Também na conta corrente, muitos bancos cobram tarifas por deixar o dinheiro parado lá. Então fique atento. Nós aqui da Gênios temos um vídeo sobre as melhores contas correntes. Nesse vídeo você pode olhar as melhores opções de conta que não contam com taxas. Para conferir, é só clicar aqui em cima. Agora que analisamos algumas frases, vamos para as piores dicas que você não deve seguir. Para! Eu ainda não acredito que você não é um Gênios. Para se tornar um é muito fácil. Você tem que se inscrever por aqui e já vai fazer parte desse time incrível. Eu vou até te dar mais uma chance. Vai lá, hein? 1, 2, 3. Isso aí! Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você por aqui. Agora que você já é um Gênios, continue assistindo esse vídeo que essa dica acabou de sair do forno. Tá quentinha, se liga aí. Desconhecer a própria situação financeira. Seja por distração ou desleixo, indiferença ou medo, muita gente não coloca suas contas na ponta do lápis. Com isso, a probabilidade de perder o controle de suas despesas aumenta drasticamente. Outras vezes, o que acontece é um uso superficial da planilha financeira, apenas para registrar parte dos gastos, enquanto o resto fica por conta da famosa contabilidade mental. Aí já viu, né? Dificilmente as contas vão bater no final do mês. Não acompanhar a fatura do cartão de crédito. Esse é certamente um dos hábitos mais comuns entre as pessoas. Apesar de parecer algo simples e inofensivo, não acompanhar a fatura do cartão pode ser o início de uma grande desorganização nas finanças. Basta imaginar o seguinte: ao longo de um mês, você pode sentir o desejo de comprar muitas coisas, algumas essenciais, outras nem tanto. Porém, se não acompanha os seus gastos e não tem ideia de como anda a fatura do cartão, estará sujeito a ceder à tentação de comprar itens sem uma real necessidade. Por outro lado, se você acompanha a sua fatura e entende que ela já está num valor elevado, pensará 2 vezes antes de comprar algo supérfluo. Na prática, esse controle ajuda a melhorar o seu filtro entre o essencial e o dispensável,
evitando compras por impulso e endividamento. Falta de planejamento. Este erro está diretamente relacionado ao primeiro e segundo. Afinal, quem desconhece sua própria situação financeira provavelmente não tem um grande planejamento, concorda? Pessoas que cometem esse erro financeiro geralmente são aquelas que compram por impulso, sem nem refletir se precisam daquilo ou se realmente vão usar. Uma das raízes desse problema está no fato de que para muitos dinheiro é um tabu. Por isso, não se toca neste assunto em casa, com os familiares. Logo, jamais se define um planejamento financeiro, quanto mais colocá-lo em prática. Não ter um fundo para emergências. Muita gente diz que a vida é feita de alguns imprevistos, o que é uma grande verdade, não é mesmo? Você já deve ter passado por uma situação inesperada, na qual foi necessária alguma decisão ou medida emergencial. Sobre esse tipo de acontecimento, a verdade é que nós não sabemos quando ele ocorrerá, mas temos a certeza de que em algum momento os imprevistos sempre surgem. Apesar disso, poucas pessoas se preparam para lidar com contratempos. Nesse sentido, um hábito que costuma reproduzir é não pensar no futuro e não dispor de uma reserva financeira para cobrir despesas emergenciais ou para contornar momentos complexos, como afastamento do trabalho. Essa é uma prática comum e bastante perigosa. Lembre-se, qualquer pessoa está sujeita a sofrer um acidente, adoecer ou ter um familiar hospitalizado. Nessas horas, é essencial estar financeiramente preparado, pois existem situações que simplesmente não se esperam e você pode se organizar. Por isso, a nossa dica é bem simples. Tenha o hábito de sempre guardar uma da parte dos seus ganhos, mesmo que seja bem pouco. Em algum momento, esse dinheiro pode fazer uma grande diferença. Desperdiçar. O desperdício é outro hábito negativo que costumamos ter, especialmente em momentos em que as finanças estão relativamente controladas. No entanto, basta as contas apertarem um pouquinho para que passemos a dar mais atenção a determinadas atitudes, como deixar as luzes de casa acesas, sem necessidade, ou até mesmo demorar no banho. O grande problema do desperdício é que nem sempre notamos que ele ocorre. É justamente aí que as coisas se agravam. Por exemplo, você já se pegou jogando algum alimento no lixo porque simplesmente esqueceu de consumi-lo? Além disso, quantas vezes já deixou a torneira aberta enquanto escovava os dentes? Essas atitudes, embora pequenas, ao longo de um ano podem gerar um acréscimo nas contas, algo que facilmente podia ser evitado. Então, a dica é adotar uma postura sustentável, utilizando seus recursos de forma inteligente. Isso é algo bastante positivo, não só para a sua vida financeira, mas para todos os campos delas. Não sonhar. Existe uma máxima muito famosa que diz: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa frase se encaixa muito bem quando o assunto é a vida financeira. Na prática, um dos piores hábitos financeiros que pode se ter é não sonhar, isto é, não projetar o futuro, não ter objetivos claros e ousados em médio e longo prazo. Quem não tem sonhos e aspirações, na maior parte das vezes, não se dedica integralmente às suas atividades, nem procura novos caminhos, alternativas para melhorar de vida. Os sonhos funcionam como um combustível, uma motivação a mais para sempre buscar nos superar e crescer. Por isso, ter metas financeiras e sonhar é fundamental. Não ter planejamento a longo prazo. Certo, sonhar é necessário e não sonhar é um grande erro. No entanto, será que apenas ter um sonho é suficiente para se alcançar uma vida financeira mais equilibrada? Certamente não, pois além disso é preciso se planejar. Outro hábito prejudicial que as pessoas costumam ter é não traçar suas ações a longo prazo. De maneira resumida, planejamento torna os seus sonhos realizáveis. É o caminho para você definir o que você precisa, como e quando fazer. Assim, planejar e traçar a sua rota... Assim, planejar é traçar a sua rota, levando em conta o seu momento atual, mas também os cenários futuros. Quem planeja evita surpresas desagradáveis ao longo da jornada, se prepara para os desafios e toma decisões de forma mais estratégica. Tudo isso, na prática, só aumenta as chances de atingir as suas metas e realizar os seus sonhos. Não é isso que você está buscando? Então tenha o hábito de se planejar na sua vida. Esses são alguns dos piores hábitos financeiros que costumamos ter. Você deve ter se identificado com algum deles, correto? Agora que já é capaz de reconhecer alguns dos comportamentos que prejudicam suas finanças, é hora de reverter isso e passar a agir com mais responsabilidade financeira, utilizando o seu dinheiro sempre da maneira consciente.
Isso certamente facilitará a realização dos seus sonhos. Imediatismo. O oitavo erro financeiro da lista está associado a uma necessidade imaginária que muitos têm: adquirir tudo para ontem. A velocidade da tecnologia em todos os setores da vida vem nos deixando cada vez mais imediatistas. E isso é muito perigoso. Afinal, toda essa urgência, pressa, tende a gerar estresse e ansiedade, abalando o nosso emocional. Esse desejo por resultados imediatos nos cega e atrapalha a nossa tomada de decisão. Acontece com você também, não acontece? A consequência disso tudo, na maioria das vezes, são novamente compras por impulso. Aí, quando chega a fatura do cartão, o arrependimento bate forte, não é mesmo? Baixo nível de autoconhecimento. Estar por dentro dos principais conceitos relacionados ao mercado financeiro não nos impede de cometer erros de gestão financeira. É claro que isso também é importante, porém, sem um bom nível de autoconhecimento, você dificilmente conseguirá tirar o máximo proveito disso. Temos de nos lembrar que somos humanos, logo, somos movidos por nossas emoções. Isso significa que elas influenciam diretamente em nosso processo de tomada de decisão. Ou seja, quando não nos conhecemos e não compreendemos nossa relação com o dinheiro, acabamos sendo vítimas das nossas próprias emoções. É por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante, pois permite que você entenda o seu próprio funcionamento e assuma o controle de suas emoções, evitando as perigosas decisões emocionais que podem te colocar em cada enrascada. Falta de educação financeira. O termo educação financeira se refere a um conjunto de conhecimentos relacionados ao mercado e às finanças pessoais, tais como princípios básicos, ferramentas financeiras, comportamento do mercado, tipos de investimento, funcionamento dos juros, dentre outros. Assim, quanto mais conhecimento uma pessoa tem nesta área, melhor ela tende a administrar o próprio dinheiro. Por outro lado, quando não tem essa base, é comum que se tenha dificuldades e cometam erros financeiros sucessivos. Colocar em prática todo o aprendizado financeiro, mesmo que apenas os fundamentos básicos, exige trabalhar com emoções, crenças pessoais, hábitos consolidados e limitações. Portanto, tenha em mente que dedicar atenção às finanças pessoais requer um equilíbrio emocional e educação financeira. Saber como evitar erros financeiros pessoais é essencial para uma vida equilibrada. Como vimos, eles são muito comuns, mas isso não é motivo para você continuar errando. O primeiro passo é identificá-los. Só assim você será capaz de corrigir suas falhas e virar o jogo. Agora que você já sabe quais são os erros mais comuns na sua gestão financeira, já pode começar o seu caminho rumo à volta por cima. Que tal? Ah, e não se esqueça, seja gênios, hein? Ei, você acabou de assistir um dos nossos vídeos e eu tenho certeza que você já está um pouco mais gênio do que antes. Mas calma, que tem como aumentar muito mais. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui. Clica no sininho que toda vez que postarmos algum conteúdo legal por aqui, você vai ser um dos primeiros a saber. Olha que legal. Lembre-se também de acessar o nosso site, genius.com.br, e conferir todas as notícias que lançamos por lá. Também nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Sou Gênios. Por lá tem muito conteúdo legal que você vai poder se divertir enquanto aprende sobre finanças pessoais. E para fechar, eu ainda deixei mais 2 indicações de vídeo aqui para você continuar trilhando esse caminho em busca de uma vida financeira melhor. Dá uma conferida por aí. Espero que essas dicas possam mudar a sua vida financeira da melhor maneira possível. Ah, e não se esqueça, você é muito bem-vindo aqui na Gênius.